Boa noite, pessoal. Aqui quem está falando é Jair na Lata. Eu vim falar de um tema que se chama educação. É um tema emblemático, porque existe muito sofisma por trás dessa palavra educação. A gente deve ter sempre como paradigma que a educação começa primeiro dentro de casa. A escola é somente um complemento. E a educação escolar, ela é um poder que as elites usam sempre contra o povo. Pitágoras, século IV a.C., foi perseguido porque queria um povo culto. Sócrates também queria um povo culto, teve que tomar o veneno de cicuta. Platão também queria um povo culto, um povo com conhecimento, teve que sair correndo de Atenas. E esses aí são três paradigmas da educação. No nosso país nós temos aí Paulo Freire, que foi criticado por uma besta, que não entende nada. Quem, em sã consciência, criticaria Paulo Freire? Não teria capacidade para isso. Temos Darcy Ribeiro. Então, a educação ela é uma arma da elite. Um povo educado é um perigo para as elites. E isso antes de Cristo. Antes de Cristo, a educação já era uma arma das elites. Os gregos souberam, as elites gregas souberam muito bem como combater para que a educação não chegasse até o povo, matando, fazendo com que essas pessoas saíssem dali. Então, hoje no nosso período contemporâneo, eles usam a educação com vários tipos de sofismo. Povo culto, povo isso daqui, mas na verdade eles não querem povo culto. Salário do professor, condições de trabalho, tá entendendo? Então tudo isso aí leva aqui o quê? Que eles não têm interesse nenhum em um povo brasileiro culto. As universidades brasileiras, a partir de 2003, 2004, através dos projetos sociais, deu entrada para uma população mais pobre, que foi estudar, que foi procurar o seu espaço na sociedade, e isso incomodou muita gente dentro do país, incomodou até mesmo, infelizmente, pobres que não se contentaram em ver os outros estudando e alguns se dando muito bem. Então a educação ela é uma arma atômica contra as elites do país. Eles não prezam pela meritocracia, porque não tem como você ter meritocracia se você nasce no cantão, na favela, se você não tem condições financeiras de competir com aquele outro. Mas dentro das universidades existe sim uma igualdade, que a partir do momento que você está lá dentro, você vai começar a estudar e a matéria é dada para todo mundo. Agora, cabe subjetivamente a cada um acompanhar, como graças ao bom Deus eu estou aí eu estou aí lutando, estou aí na minha luta diária, e se Deus assim quiser, eu vou conseguir aquilo que eu planejei. E um segundo ponto, aquilo que você planeja para você, você não deve falar, porque infelizmente o olho grande existe, né? Então, a educação, ela é uma arma poderosa. Não adianta o governo vir falando que vai abrir. Eu tenho uma frase que eu formulei, que governo que investe na educação não tem medo de povo culto. Eu formulei essa frase lá para 2007, 2008, através de vários debates dentro da área da educação. Porque quem tem medo de um povo culto é o político pilantra. Principalmente político de direita. Ele tem medo do povo culto. Porque, na verdade, o político ele teria que trabalhar em prol de uma sociedade melhor, em prol da educação, em prol, sim, de um povo culto, mas eles não trabalham com isso. Se você tem os auxílios que é pago para vereador, para deputado, para cargo comissionado, para senadores, para presidente, para os seus ministros, esses recursos poderiam vir sim para a educação, mas eles não querem. Mas eles não querem. Quer dizer, trabalha com orçamento fechadinho, não pode ter melhoria nenhuma, mas vocês pegam um caso igual esse que aconteceu agora lá em Suzano, né? Infelizmente, uma fatalidade
de 2 garotos, que agora pode ser até 3, ou pode ser até mesmo 4, que com a cabeça totalmente translocada fez aquele assassínio. Deus que me perdoe. Mas isso aí não é bom nem falar. Mas são os percalços que o professor passa. O professor de escola pública, o professor de escola privada. Lembrando que na maioria das escolas privadas as coisas não saem dos muros, saem mais das escolas públicas. E lembrando que todo mundo, assim, lógico, as elites criticam a escola pública, mas todo mundo quer as universidades federais. Quer dizer, descem o pau na escola pública até o médio e depois querem ela lá no superior. Então é muito fácil. Você faz com que esses pobres que estão lutando, que estão correndo atrás, percam o interesse e vai entrar seus filhinhos lá em cima, que vão ser bancados pela gente, pelos impostos que nós pagamos. É um tema abrangente, é um tema que você pode ficar falando 100 dias, 100 noites. Mas a educação é isso aí. Paradigma família, cumprimento, sala de aula, respeito, empatia, nada de bullying. Bullying provoca, é uma das causas de crimes na escola. O professor tem que ser respeitado. Ele tem que ganhar mais, muito mais que um prefeito, muito mais que um vereador, muito mais que um deputado estadual. Esse seria. No Japão, um professor, ele não se curva para o imperador que se curva para o professor. Aqui é diferente. O professor vai para o chão, os políticos passam em cima dele e nem olham para trás. Teria que ter uma união entre o professor, as famílias dos alunos, para em época de eleição cobrar dessa turma que usam de mentiras durante as campanhas para poder iludir o pessoal. É sempre bom ter um alerta sobre a educação e saber que ela é uma arma utilizada bem antes de Cristo, 4, 5 séculos antes de Cristo. Só para a gente poder ter uma noção do que é a educação. A educação também está relacionada ao voto político, é você ler as ideologias. Muitas pessoas falam que não existe, existe sim. Existem vários tipos de ideologia que está aí, as pessoas têm que ler, tem que detectar isso nos políticos. Igual a eleição que passou agora. Pensa nas promessas. Pense agora no que está sendo feito. Pense no que estão pretendendo com a sociedade, com a reforma da Previdência. Então, você vê que o povo agora não é pensado. O que é pensado é o interesse dos ricos, é o interesse dos grandes grupos, dos grandes empresários, que não pagam impostos, ganham em cima de isenções de impostos, enquanto a gente não tem como fugir. A gente paga no leite, no pão, no açúcar, no feijão. Então, funciona desse jeito. A educação é a arma atômica que as elites usam contra o povo. Seus filhos estão bem, escola privada, de primeira linha, nada contra. Mas as condições também têm que ser dadas para a escola pública do fundamental e do médio, que tem muitas boas. Não adianta querer colocar todo mundo no mesmo chafurdar. Está entendendo? Nós temos aí uma base nacional comum curricular. Agora, porque muitos conseguem se superar, muitos conseguem chegar lá em cima. E a gente tem que rezar para que isso aconteça. E as pessoas têm que ter empatia, as pessoas têm que ter altruísmo, de ver o outro correndo atrás, ver o outro lutando e não ficar querendo segurar esse pessoal. Porque muitas pessoas preferem ver um filho de rico se sobressair do que um pobre que é criado com ele ali se sobressair. Mas a educação é isso e nós temos que ter muito cuidado mesmo. O salário do professor é baixo para poder desmotivar ele. A designação é um outro crime. Tem que ter concurso. Professor capacitado. O professor tem que estar preparado para chegar ali e dar aula. Está entendendo? E eu também acredito no segundo ponto. Tem que ter
a circularidade do professor pelas escolas do município. Por quê? Para mudar. Você está me entendendo? Não ficar só naquele colégio. Ele mudar. Conhecer pessoas novas, conhecer alunos novos. Eu acho também isso é uma coisa muito boa. Mas a matéria educação no Brasil, eu poderia estar falando aqui durante 100, 200, 300 dias, que tem muitas análises a ser feitas. A educação é um bem de todos, mas ela é um bem do rico, que usa ela como uma arma para manter parte do povo na ignorância. Jair na Lata, uma boa noite.